Oi, pessoal. Bom, abri enquete lá no grupo, né? O assunto selecionado foi ciclo menstrual. Então eu vou começar com vocês falando sobre essa questão aqui. A menstruação, o enunciado dela diz o seguinte: a menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina ou do canal vaginal, tá? Que sai na vagina. Esse processo ocorre quando os níveis, dois pontos, aí vem as opções. Bom, vamos ver um negócio aqui rapidinho. O ciclo menstrual, ele se chama ciclo justamente porque ele começa num ponto, dá uma volta por algumas etapas e termina no mesmo ponto, tá? Ele vai sempre começar no primeiro dia da menstruação. Aqui a gente está considerando uma menstruação de 7 dias. Depois que a gente passa por essa fase de menstruação, que nada mais é do que descamação do endométrio. E toda a sua estrutura glandular, também vem sangue. Por isso que não é correto dizer que menstruação é só sangue, tá? Bom, depois que passa da menstruação, a gente entra na fase proliferativa. O que acontece nessa fase proliferativa? Aqui, o hormônio FSH, que se chama folículo estimulante, lembrando que essa sigla vem do inglês, tá? Então esse Hzinho é de hormônio, esse F é de folículo e esse S é de estimulante, que seria a palavra estimulante em inglês. Por favor, não exija muito da minha pronúncia em inglês. Bom, então, o hormônio FSH, ele estimula o amadurecimento de um dos folículos dentro do ovário, presente no ovário. Aqueles que a mulher já nasce com os folículos todinhos contados, desde bebezinho, já forma ali. Então, a gente nasce com ele. Aí, entra na puberdade, a gente vai entrar no ciclo menstrual e esse FSH, todo o nosso período, vai agir da seguinte forma: amadurecendo esses folículos. E assim que esse folículo começa a produzir estrógeno, mais um hormônio, tá? Também conhecido como estradiol. Então, assim que ele começa a produzir o estrógeno, a formação do endométrio se inicia, porque o estrógeno vai estimular o espessamento, a formação desse endométrio, que vai ser um tecido que vai recobrir a parede interior do útero e vai preparar ele para receber o embrião. Ok, estamos aqui, né? Fase proliferativa. Bom, esse processo vai acontecendo, olha aqui o desenho do crescimento folicular, olha como ele vai amadurecendo, até que esse ovócito primário, ele consegue romper esse folículo maduro e vai parar na região periférica do ovário, ou seja, na borda do ovário, que é quando a fímbria lá da tuba vem buscar ele. Eu vou mostrar no desenho ali embaixo. Mas ok, passamos da fase proliferativa, ovulou, é nesse período daqui que a gente conta o período fértil da tabelinha, tá? 2 dias para lá, 2 dias para cá, esse é o período fértil. E agora a gente vai entrar na fase secretora. Aqui na fase proliferativa, posso chamar também de fase folicular,
tem a participação dos hormônios FSH e estradiol. Ovulei, vim para a fase secretora, também chamada de fase lútea. E vocês vão entender por quê. Aqui, os hormônios conhecidos como hormônios sexuais, porque fazem parte da reprodução, no nosso caso humana, eles vão funcionar por um sistema chamado de feedback. Feedback é uma palavra em inglês para retroalimentação, ou seja, um sistema que se alimenta sozinho. Isso quer dizer que a concentração de um hormônio, ele vai ativar, ele vai estimular, ou também ele pode inibir a produção de outro hormônio, tá? Isso que é feedback. Então, o aumento do estrogênio, à medida que esse folículo vem amadurecendo, ok? Ele vai diminuindo aos poucos. A produção daquele FSH que a gente tinha visto aqui no início e também do LH, que é o hormônio luteinizante. Então, essa produção de estrogênio aumenta e a sua presença faz esses dois hormônios diminuírem. Estrogênio sobe, FSH e LH desce. Só que a partir do momento que tem a ovulação, esse tal do feedback negativo entre estrogênio e esses dois caras inverte. Ao invés de o estrogênio subir e o FSH e LH descer, agora esses caras, a partir daqui, eles começam a subir, o FSH e o LH. Principalmente o LH, ele vai fazer esse ovócito se romper, esse corpo lúteo se romper para esse ovócito secundário, aqui faltou o secundário, sair. É principalmente o LH que vai fazer isso acontecer. Aí quando esse ovócito sai, ele vai se transformar no que a gente chama de ou corpo amarelo ou corpo lúteo. Tá vendo por que faz sentido chamar o LH de hormônio luteinizante? É porque ele estimula a saída do corpo lúteo. E pronto. O LH ele fez estudo, tá? Essa saída. Só que agora, na fase secretora, a gente vai começar a ter a produção de progesterona. A progesterona, ela vai fazer o seguinte: ela vai deixar o endométrio mais espesso, mais vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos. Se tem vaso sanguíneo, tem oxigenação e tem nutrientes, e cheio de entradinhas, que é justamente para o óvulo fecundado conseguir ficar naquele endométrio. Então, essa concentração elevada de progesterona, ela vai agir novamente, coitado do FSH e do LH, como um feedback negativo para esses dois hormônios. Ou seja, quem sobe agora é progesterona e quem desce continua sendo FSH e LH. Na fase proliferativa era o estrogênio que subia. Agora, na fase secretora, é a progesterona que subia. Quer dizer, que sobe. E agora a gente vem para a fase final. Tá aqui tudo bonitinho, todo organizado, esperando para o zigoto ser implantado. Mas caso não ocorra a gravidez, caso isso não ocorra, o que vai acontecer? Lembra que o LH começou a cair? Quando o LH cai, o corpo lúteo não é estimulado. Então ele meio que começa a degenerar até morrer, tá? Até sumir.
É isso que acontece quando não tem a fecundação. Esse corpo lúteo, ele degenera e o endométrio, justamente porque a progesterona vai cair do nada, ela viu que não tem neném, ela vai cair do nada, e junto com a queda da progesterona, vou colocar aqui, progesterona baixa, progesterona, a gente também vai ter a descida da menstruação. Então, o que faz a nossa menstruação descer é a queda da progesterona, tá bom? Se acontecesse a fecundação aqui, o que a gente ia fazer? A gente ia formar, primeiro, um saco gestacional, e a partir do 3º mês, a gente ia ter uma placenta formada. Aqui, não, até esse 3º mês de gestação, a gente está preparando uma placenta. Então, eu tenho uma alta produção de um hormônio chamado beta-HCG. O beta-HCG, ele vai servir justamente para formar essa placenta. O nome desse hormônio é hormônio gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônica. Depois do 3º mês, qualquer grávida, se for fazer teste laboratorial para ver se tem esse hormônio, ela não vai encontrar, porque a placenta já está formada. Esse HCG, ele só é produzido até a placenta se estruturar. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro esquema. Esse é o esquema horizontal, mostrando principalmente aqui, deixa eu aumentar esse desenho, aqui como que a fímbria da trompa ou da tuba uterina, ela meio que encosta no ovário para aquele óvulo conseguir migrar até o istmo do útero, ok? Bom, aqui tem o esquema das fases. Isso daqui vai ser o endométrio. Aqui é a fase da menstruação, onde ela vem ladeira abaixo. Aqui é onde a gente começa o espessamento do endométrio até um dia antes de voltar para o 1º dia do ciclo menstrual. Então, endométrio espessando na fase lútea, deixa eu não botar isso aqui não. Endométrio espessando na fase lútea, eu vou ter alta de progesterona, baixa de FSH e LH. Fase folicular, eu vou ter alta de estrogênio. E aqui nesse período da ovulação, eu vou ter alta de LH. Entendidos? Aqui também é uma outra forma de você ver. Eu tenho aqui os períodos: folicular, ovulação, fase lútea. Vou colocar aqui lútea. E como que os hormônios se comportam? Olha só, pico de LH quando a gente ovula, pico de FSH quando a gente ovula, progesterona para espessar endométrio, e aqui é um cadinho antes de menstruar, estrogênio assim que a gente para de menstruar, aumentando justamente para o crescimento folicular. Aqui vai ser o ciclo, tá chamando de ciclo uterino aqui, porque ele vai mostrar como é que funciona o endométrio. Tá vendo essas entrâncias? Aquelas que eu falei que o zigoto fica. Isso aqui de vermelhinho é a vascularização, ok? Bom, então vamos para a resposta. Esse vídeo já tá enorme. Esse processo ocorre, o desprendimento do endométrio, né? A pergunta, desprendimento do endométrio. Isso ocorre quando? Letra A. Ocorre quando os níveis, letra A,
de LH aumenta e FSH diminui. Letra B, LH e FSH aumenta. De progesterona e estrogênio diminui. De progesterona e estrogênio aumenta. De progesterona aumenta e o estrogênio diminui. Bom, olha só, após a liberação do ovócito secundário, deixa eu colocar aqui para vocês, ovócito secundário, que acontece na ovulação, o LH, ele faz com que aquele folículo ovariano, ele se transforme no corpo lúteo. Lembra que a gente vai entrar na fase lútea? Então, o que acontece? Ele passa a produzir estrogênio e progesterona, que acaba inibindo a produção de FSH e LH. Até porque não é mais necessário. Nessa fase luteinizante, depois que o corpo lúteo sai, ele atinge o auge dele, ele começa a degenerar. Então, esse LH ele diminui, o corpo lúteo deixa de produzir o estrogênio, porque é dele que vem essa produção, e também a progesterona. A queda desses dois hormônios ele vai fazer com que a menstruação ocorra, principalmente a queda da progesterona. Então, a resposta, cadê? Aqui a progesterona aumenta, aqui a progesterona aumenta. Então, se eu estou falando de menstruar, eu sempre vou falar de queda de progesterona. Logo, a minha opção é letra C. Aqui no final, eu vou deixar para vocês uma questão, para vocês fazerem com calma, e vou colocar o gabarito embaixo, tá bom? Gente, qualquer dúvida pode mandar mensagem, grita, o que eu puder ajudar, estamos aí, ok? Tchau, tchau.